Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei que horas vocês estarão vendo a nossa live gravada ou ao vivo. Então, eu cumprimento com os cumprimentos habituais. Sejam todos bem-vindos. Estou muito alegres, satisfeitos, muito felizes de estar novamente com vocês numa sexta-feira, quando nós temos a oportunidade de estudar o comportamento, nosso comportamento humano, comportamento da nossa pessoa, né, diante da vida. E nós temos aqui aproveitado o tempo de reflexão que temos tido aqui para estudar, para aprender, para nos tornarmos mais conscientes das nossas necessidades verdadeiras. Porque a gente sempre leva a vida buscando os prazeres, buscando as compensações materiais. E nem sempre essas compensações são aquelas que de fato vão interessar para nós naquele objetivo que foi traçado desde o início da nossa chegada aqui na Terra. O objetivo da chegada aqui na Terra é o aprendizado, é a conquista de si mesmo, de tornar a criatura autossuficiente, né? Eu gosto muito de um filósofo chamado Epicuro, que dizem que ele é pré-socrático, mas ele é depois de Sócrates, é pré porque os ensinamentos dele são prévios ao de Sócrates, mas ele, na realidade, era um discípulo de Sócrates, né? E ele tem a oportunidade de dizer, o Epícoro, daí vem o nome epicurismo, né? Que é uma cultura dos prazeres da vida, das coisas boas da vida, mas, na realidade, a filosofia de Epícoro não tem nada a ver muito com a questão dos prazeres que a gente pensa nos dias de hoje. Ao contrário, né? Ao contrário, é, a gente, a gente verifica que o epicurismo é representado por três vertentes, né? A pessoa ser autossuficiente, a pessoa ter amigos, que é o segundo, e o terceiro, compartilhar com esses amigos, com calma, para conversar, para trocar ideias, para se alimentar e ficar em volta da mesa. O epicurismo é uma forma muito sábia de conviver, porque ela está baseada, basicamente, quer dizer, a base fundamental do epicurismo é a simplicidade. Então, e a reflexão. E é o que nós estamos tentando fazer aqui. Na semana passada, sexta-feira, nós falamos aqui da instabilidade emocional. Começamos falando dos vícios mentais, das fixações danosas que possuímos em nossas vidas e que precedem das encarnações anteriores, das existências espirituais anteriores, e que vão integrando de tal maneira a nossa vida que vão se tornando o que é quase como uma segunda natureza, né? E essa forma, essa maneira, vamos dizer assim, de conviver, né? De viver, é uma forma, é, é, às vezes, muito negativa, né? Quer dizer, muito negativa, porque a gente aqui no Despertando a Consciência, que é a nossa plataforma, que é o nosso, o nosso canal, a gente aqui está procurando exatamente encontrar esse equilíbrio para quê? Para que possamos ter saúde. Porque é quando a gente fica harmonizado que a gente vai ter saúde. A gente sabe que a gente emite ondas mentais e que elas vão se convertendo em pensamentos. A gente falou isso da vez passada. Então a nossa onda mental vai se converter em pensamento, e o pensamento se converte em palavra e converte em ato.
E essa onda mental é que vai nos levar aos atos felizes ou infelizes, particularmente aquelas ideias que agridem o patrimônio da vida, coisas que contaminam o bom viver, né? Nós acabamos de estudar aqui as 10 leis da felicidade com Augusto Cury, e nós vimos que contemplar a natureza, dormir bem, fazer as coisas fora da agenda, é, é, ser um empreendedor, é, procurar ajudar os outros, a prática do bem, todas essas coisas são tarefas, são procedimentos que vão contribuindo para a nossa felicidade, para a nossa condição melhor, né? Para nós vivermos uma vida mais bem vivida, né? Nós estamos aqui com algumas pessoas, como a Elane, a Vera Lúcia, a nossa querida Ranilda está aí também, né? Temos muitas pessoas aqui, nossas parceiras. Tem outras que agora eu não estou conseguindo visualizar todas. A Maria Gabriela também está aí, né? Maria das Graças, que está sempre conosco. A Zélia também está aí sempre conosco. A Sinara está aí conosco também. Então, estamos aí um pujante grupo de companheiros conosco nesse momento nos assistindo. Então, é para elas que nós estamos falando. E para outros que vêm em outros momentos, essas estão aqui ao vivo, participando diretamente. Mas tem outros que às vezes também estão assistindo, mas não se manifestam, não aparece o nomezinho deles aqui. Então, a gente vai vendo que os pensamentos que são contrários a essas leis da felicidade, conforme postulou o nosso querido professor Augusto Cury, elas, elas vão desarticulando o nosso comportamento, vai fazendo com que o eu consciente, às vezes, não perdoe as nossas ações. E é preciso que a gente aprenda a perdoar. Mas o primeiro perdão que a gente tem que realizar é o perdão que a gente deve realizar para nós mesmos, perdoar a si mesmo. A gente comete uma porção de coisas erradas, uma porção de faltas. Vamos tentar nos perdoar, mas não basta só perdoar. É preciso recomeçar, refazer e colocar no lugar aquilo que possivelmente tivermos retirado do lugar, não é? Então, quando a gente encontra apoio psicológico e uma compreensão fraternal na nossa vida, por isso é tão importante a gente ter as amizades, por isso Epicuro, com o qual eu comecei falando, ele preservava muito a questão da amizade. E tinha um outro fator, que eu também já fiz referência, que é a autossuficiência. A pessoa não ficar dependendo da opinião de A, B ou C. Procurar ter a sua própria opinião, estudar, refletir, tentar ter conhecimento a respeito dos assuntos que quer ferir. Então, a gente tem que lembrar que além desses fatores que são psicológicos normais, tem também fatores hereditários, né? Os hereditários também nos levam, às vezes, a termos conflitos, né? Fatores genéticos, né? Que são redundantes também do processo reencarnatório. Nada é por acaso na vida, tudo acontece com uma determinada razão de ser. Então, cada indivíduo é portador de uma herança própria, de uma herança que é o patrimônio que ele traz com ele, o patrimônio de evolução. E quando ele erra, às vezes erra e fica se culpando. E a pessoa não deve fazer isso, a pessoa errou, vai e refaz a experiência, faz de novo, porque uma vez erra, mas outra vez acerta. Quando acerta, se desencumbe, fica leve, não é? Vê que conseguiu atingir o objetivo. E aí essa vez que acertou, vira vamos dizer assim, uma conquista no patrimônio daquela pessoa. A pessoa fica com um patrimônio
é enriquecido, né? Porque agora acertou. A mente, portanto, a nossa mente, que é o, vamos dizer assim, o órgão, digamos assim, entre aspas, né? Que serve é, para, para se sentir a suscetibilidade dos acertos e dos erros, a mente está sempre querendo estabelecer diretrizes, normas, formas de pensar para que nós possamos ter segurança. E a segurança é fundamental para a autopreservação e para a autonomia, que é aquilo que o Epicuro vai chamar muita atenção para a autonomia, você ser autônomo, você ser responsável quando você acerta e quando você erra, né? Então, é preciso que a gente entenda que nós somos um fulcro de várias variáveis, somos um ser integral com muitas variáveis, com emoção, com a mente, com a genética, com a parte física, com a parte moral, com a parte biológica, com a parte espiritual, com a parte ligada à teologia, né? A presença de Deus nas nossas vidas. Então, a gente deve estar sempre procurando fazer errar e acertar faz parte da vida, ninguém só acerta e ninguém só erra, e a ideia é sempre procurar, quando errar, reparar, e quando acertar, sentir júbilo, mas não ficar muito feliz quando acerta, nem ficar também muito deprimido, chateado quando erra, porque faz parte da vida, isso é natural. Então, é preciso que a gente para que, para que a gente encontre o reequilíbrio das nossas vidas, às vezes a gente tem que passar por sofrimentos, por dores já. As dores são necessárias, o sofrimento não, porque a dor é inexorável, vai sempre acontecer, porque tudo dói na vida. Crescer dói, trabalhar dói, e ter que ir para a escola estudar dói, enfim, tudo isso dói. Mas é, se a gente não aceita a dor, se a gente briga com a dor vira sofrimento, e aí a pessoa fica se sentindo mal. Então, não existe um único recurso para a gente conseguir se equilibrar, né? E para que a gente possa emitir uma correta emissão de pensamentos saudáveis, salutares, que seja em favor de nós mesmos. Porque se a gente não consegue exercer esse pensamento bom em favor de nós mesmos, como é que nós vamos poder exercer esses pensamentos em favor dos demais? Fica difícil, né? Então, os demais membros da comunidade humana que nos acompanham na jornada, eles também se olham para nós, então são sempre, como é que ele faz? Ele está dando certo? Ele está indo bem? Ele faz assim? Por que faz assim? Por que é desse jeito? E a coisa vai indo. Então, a conduta nossa tem que ser autoterapêutica. A gente é evidente que há momentos em que o distúrbio torna-se tão doloroso, tão difícil, que a gente precisa pedir socorro. Socorro a quem? Primeiro a Deus, né? Primeiro a Deus. A fé em Deus é fundamental. Mas tem o profissional da área da psicologia, o psiquiatra, o psicólogo, né? A pessoa que está preparada, que foi treinada para dar suporte para a criatura, para que a criatura não cometa um infausto, não entre numa depressão. Ontem me contavam aqui, a psicóloga me contava, pois é, o camarada estava tão desesperado com o trabalho, queria pedir demissão. Até que conversou com a psicóloga, e a psicóloga disse para ele assim: ora, se você sair do emprego, você vai continuar deprimido e agora desempregado, vai ser pior. É melhor você ficar só deprimido. Não sai do emprego nada. Você vai, vai para o psiquiatra, pede para ele te dar uns dias um spare time, né? Como a gente costuma dizer em inglês, spare time. Um tempo de afastamento para você se recuperar, vai tomar uma medicação para te dar uma levantada, não é para ficar tomando medicação a vida inteira, porque remédio não é feito para a pessoa tomar a vida inteira, é só para
ajudar naquele momento, e depois você mesmo, com o trabalho do psicólogo, com a reflexão, com a meditação, com o esforço pessoal, vai começar a se levantar e sair desse quadro. Mas o paciente, às vezes, nem sempre, ele detecta qual é o fator desagregador que está fazendo isso nele. E por isso que ele precisa de ajuda especializada, ajuda do profissional, e que vai fazer ele se conscientizar. De quê? De conscientizar de quê? Da necessidade de conceder-se o direito de errar. Ah, entrei nesse negócio de uma furada. Não tem problema. Você fica por aí até coisa melhor, quando tiver melhor, sai disso, vai para outra. Mas também a pessoa tem um dever pessoal consigo mesmo de se recuperar, de se levantar, não ficar caído, de vencer a instabilidade emocional. Através de quê? De renovação das ideias, de superação das heranças que foram retratadas na presença da nossa mãe superprotetora, ou castradora, né? Ou do pai que foi negligente, ou do pai que foi agressivo, que foi um pai carrasco, enfim, e que fizeram conosco, vamos dizer assim, nos fizeram agressões psicossociais de relacionamento para que vão gerar esse transtorno, né, de instabilidade. Né? Então, há famílias que se comportam em relação aos descendentes que são frágeis de maneira ruim, né? E as famílias precisam se fortalecer. Fortalecer com o quê? Com duas coisas importantes: os recursos do amor, fundamento, e os recursos da educação. Quem é que vai ler um bom livro para aprender a educar os filhos? Dificilmente as pessoas querem estudar para educar filho. Acha que, filho não tem manual, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer igual a minha avó fazia, igual a minha mãe fazia. Não tem nada. Eu sempre conto a história da moça que pegava o pepino, cortava a pontinha do pepino e esfregava. Aí saía uma babinha assim, né? Uma secreçãozinha do pepino. Aí ela lavava, então cortava o pepino e servia. Um dia eu cheguei para essa senhora e falei assim, dona Maria, por que a senhora esfrega o pepino, a ponta do pepino para fazer? Isso é porque a minha mãe fazia assim. Aí a mãe dela estava perto, eu chamei a mãe dela e falei assim, ô, dona Judite, vem cá. Por que a senhora ensinava isso para ela fazer isso? Qual é a finalidade de esfregar a ponta do pepino para sair essa babinha aí? Eu não sei, quem a minha mãe também fazia assim, eu aprendi com a minha mãe. Então, as pessoas fazem um negócio que não sabem por que faz, a um passa para o outro, do outro para o outro, e vem gerações e gerações esfregando a pontinha do pepino para sair a babinha para coisa nenhuma. E a gente vive fazendo isso, copiando as coisas negativas. Então, por exemplo, eu sempre aconselho aos pais novatos a ler um livro chamado Summerhill, né? Liberdade sem Medo. Esse livro é um livro que fala de educação assim de maneira bem suave, para qualquer pessoa ler. É um livro best-seller, antigo, não é coisa nova, não. E aí eles criaram uma instituição chamada Summerhill, que era num local fora do Brasil, e lá eles educavam as crianças com autocomando, autocontrole, elas se controlando elas próprias. E isso foi muito bom, as crianças ficaram muito autônomas, mas ficaram um pouco egoístas demais. E aí o autor desse livro, que agora eu não vou lembrar o nome, mas o pessoal aqui que é muito lido, estudioso, é capaz de lembrar, Liberdade Sem Medo. Ele escreveu um outro livro, Liberdade Sem Excesso, porque tem que ter regras, tem que ter normas, e a gente precisa ler essas coisas, estudar, para poder saber como vai comportar. Eu tenho uma norma com os filhos, eu eduquei vários filhos, uma penca de filhos. E eu dizia assim, filho, educa até os 7 anos. Dos 7 aos 14, você aconselha, porque não dá para educar mais. O que já está feito, está feito. Depois dos 7 anos,
é difícil modificar qualquer coisa. Mas você dá conselho e às vezes eles aceitam. De 14 para 21, quer dizer, estou falando de 7 em 7, porque cada 7 anos, nosso corpo é novo. São 50 trilhões de células que se renovam a cada 7 anos. E o corpo morre cada 7 anos e nasce novo, já tem no corpo novo. Vai morrendo aos poucos, vai nascendo novas células, então de 7 em 7. E dos 14 aos 21, você emite alguma opinião se você for pedido. Porque se a pessoa não pediu, ela vai mandar você dizer, por que você não se preocupa com a tua vida? Deixa que a minha vida eu sei. Até que depois a gente chega à popular fase dos 21 aos 28, que eu não quero falar dela agora, depois dos 28 aos 35, a gente começa a achar que o pai da gente, que a mãe da gente eram pessoas sábias. E eu, hoje, por exemplo, da altura dos meus 85, eu vejo que o meu pai, que era um homem muito ignorante, muito rude, analfabeto, mas muito trabalhador e muito dedicado à família, ele era um sábio. E eu fico lembrando toda hora frase, até acho que chato. Mesmo assim, meu pai falava isso assim, assim. Meu pai falava isso assim, assim. E meu pai falava coisas que hoje eu estou vendo que são verdadeiras mantras para a nossa felicidade. A gente vai mudando, vai vendo. Então, a gente tem que aprender isso. E como que a gente aprende isso? Estudando, lendo. Então, filho não tem manual? Não, não tem. Mas tem forma de você estudar como que é o comportamento humano. No livro A Vida do Bebê, do professor Rinaldo Delamare, de saudosa memória, tem lá um capítulo, 2 capítulos, só sobre o desenvolvimento do bebê e da criança. Esse livro ainda é um best-seller, ainda vende muito. Quem tem esse livro, quem foi cliente do Rinaldo Delamare, que hoje está com. As pessoas hoje que são clientes, foram clientes dele, estão com 60 anos. Então, eu me lembro que eu estudei pediatria com ele, aprendi a prática da pediatria com o professor Rinaldo Delamare, que era um gênio, um homem genial, né? Casada com uma irmã do Severiano Ribeiro, o homem do cinema, famoso do cinema brasileiro, que era dono de tudo que era cinema que tinha no Rio de Janeiro, na Cinelândia, era tudo do Severiano Ribeiro. Ela era uma Severiano Ribeiro. O Rinaldo Delamare era um homem fantástico. E ele, ele tinha uns ditados assim. No livro dele, ele coloca lá com o problema da evolução. Se a pessoa só lê aquilo ali, como é que é a evolução do bebê até a idade dos 7 anos, a pessoa já vai aprender muita coisa muito interessante. Então, a estabilidade emocional, ela está na consciência da criatura, né? É, na consciência atual, a consciência no momento em que nós estamos vivendo, e está controlada por uma coisa chamada superego. O que que eu, vamos tirar esse nome superego, é um nome meio sofisticado, vamos chamar de censura, né? Tudo aquilo que não pode, não deve, não pode fazer é superego. Então, esse superego, ele controla a nossa personalidade, o nosso ego, e vai fazendo imposições autoritárias, faça isso, não faça isso, e vai gerando em nós estabilidade, permitindo que a gente se torne, às vezes, uma pessoa que fica com medo que, se eu desobedecer isso aqui, vai meu pai, que é um tirano, e que o pai, às vezes, é verdadeiramente um tirano, ele vai me punir. E aí a pessoa pensa até sobre Deus, sobre isso, sobre Deus. Então, a terapia da autossegurança, que vai levar a criatura ao equilíbrio, ela deve ser trabalhada na autoconfiança do paciente. Isso é um trabalho para o especialista, né? Para o profissional. Mas que a própria pessoa também pode procurar, através da leitura, através da observação, através da meditação, da viagem para dentro de si mesmo, estabelecer parâmetros para ver que pode assumir a responsabilidade dos atos que executa. Quer dizer,
Mesmo aqueles que a pessoa não recorda, eu não me lembro de nada, de ter feito nada, mas fez alguma coisa. E aí a pessoa vai devagarinho, gradativamente, recuperando a capacidade de expressão, a capacidade de escolha, a capacidade de ver como é que deve ser feita a sua conduta e a atitude dela perante a vida, sem a vigilância prejudicial e limitativos dessa consciência de culpa, que é uma das ações do superego, da censura, que vai censurando a pessoa o tempo inteiro. Então, a busca pela alegria, aí a consequência busca pela saúde, deve constituir a motivação da criatura, para que ela se liberte dessa estabilidade emocional, para que ela se sinta segura, para que ela não desista do plano de saúde psicológica que deve encontrar, que deve atingir naturalmente, né? Esse trabalho não é um trabalho fácil, é um trabalho demorado, é um trabalho de muito esforço, mas a consequência, a consequência dessa busca deve constituir a motivação que a pessoa tem para se libertar da instabilidade emocional, nunca desistindo de ter essa saúde psicológica, né? Então, é preciso que a pessoa saiba, não fuja, por exemplo, de assim, eu não tenho forças, não consigo. Não, todo mundo tem força, mesmo quando a gente está muito, muito abatido, sempre lá no fundo do baú, tem sempre uma força ainda para a gente iniciar. Dizem nas Forças Armadas, quando a gente está com 30% da capacidade física, está no fim, já não está aguentando mais nada, dizem que a pessoa ainda tem 30%. Né? Quando está desesperado de cansaço, 30% ainda tem. Então, vamos buscar os 30% e vamos trabalhar, né, para fazer isso, porque a pessoa não buscar isso é uma forma não lógica de trabalhar a sua vida. E é preciso que a pessoa trabalhe a sua vida com lógica, porque senão ela vai viver desviada do processo de racionalidade, da razão. E é uma forma da pessoa perder um pouco a razão, né? Então, estabelecer um programa de pequenas metas, de pequenos ajustamentos, de deveres simples que podem ser realizados vagarosamente e que deve começar com o procedimento terapêutico, quer dizer, a busca do profissional adequado para ajudar, estimulando sempre a pessoa a obter bons resultados de cada resolução que ela leva a cabo, né? E gerando vitalidade, coragem, para que ela possa ir realizando cada vez tentativas mais audaciosas que vão redundar em conquistar aquilo que o Epicuro chamou de autodeterminação, ou autoconfiança, para que a existência da criatura seja saudável. Seria a mensagem que eu teria para dar hoje, e nós vamos continuar na próximo encontro nosso a falar sobre essa instabilidade. Eu vou concluir dando algumas dicas para que a gente possa atingir esse nível elevado de conduta. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por terem estado aqui. Deixa eu ver, está aqui a, a dona Eleni está dizendo que está chovendo aqui em Mendes, eu estou sentindo. A Gabriela, quem descobriu a doença celíaca da minha tia foi ele. Pois é, a gente é assim que a gente vai. E aí a gente vai trabalhando, né? Então, olha só, vamos compartilhar, deixar like, gente. Deixa like para mim aí. Eu não mereço muito, não, mas é vocês vão dando. Então, um bom fim de semana para todos nós, que nós possamos estar muito felizes, alegres, satisfeitos e possamos estar sempre juntos. Uma boa noite para todos.